certo? Só para reforçar, não vou me prolongar, estudem, sabe? Estudem todos os campos, filosofia, religião, ciência, todos os campos da ciência, certo? Estudem de verdade, porque é só você estudando que você vai adquirir o seu conhecimento íntimo próprio. Não adianta uma pessoa dizer assim, Bianca, você vai ser católica de todo jeito. Imagina, Bianca, tu é evangélica, eu sei, mas imagina se tu tem, por exemplo, uma avó católica que quer de todo jeito fazer com que tu vire católica. Não vai adiantar, entendeu? Porque você não é que você foi criado em outra, porque o seu íntimo pede isso, talvez, né? Não sei também. Às vezes a pessoa só é de uma religião por imposição da família, mas o seu íntimo pede isso. E às vezes a pessoa nem religião tem, né? Porque o íntimo da pessoa pede isso. É criado numa religião e aí a pessoa vai. É, 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 é diferente, tá? A pessoa. Tem gente que vai realmente se desviando e vai deixando tudo ao léu, né? Mas isso é uma pessoa que não estuda, que não procura saber, que não é curioso, tá? E tem gente que realmente estuda, vai a fundo na teologia e a partir do seu conhecimento, ela vai moldando o que ela quer. Ela vai chegando aonde ela quer, entendeu? Aí não necessariamente ela precisa ficar na religião que ela foi criada, vamos dizer assim, certo? Tudo vai do nosso íntimo, do nosso coração. Nós queremos seguir e como queremos seguir, tá? E aí todo mundo tem que ser respeitado. Vamos voltando aqui para a ciência agora, certo, gente? Quando a gente vai lá para o capítulo, deixa eu ver aqui onde é esse capítulo. Ó, quando a gente vai lá para o capítulo 18, aí ele traz o tema sobre a criação do universo e tudo mais, tá certo? Aí, a Samuel está aqui para ajudar. Aí vejam, aí ele fala, ele começa assim, ó, cosmos, ou simplesmente cosmos, é o universo em sua essência. É o conjunto formado por tudo o que tem matéria e energia, e possui capacidade de se organizar. Apenas 4% da composição é conhecida. São são galáxias, são planetas, estrelas, cometas, asteroides, poeiras, gases, partículas. Sua estrutura, ao contrário do que muitos pensam, é dinâmica, garantindo que ele continuará se expandindo a todo tempo. Certo? Então, isso é o universo. Certo? O universo tem várias coisas, como falava assim, um conjunto de várias coisas, certo? Como asteroides, tal, vários componentes, tá certo? E ele está em constante expansão. Por isso que a gente diz que ele é dinâmico, porque ele não para, certo? E se ele não para, existem outras partes desse universo que nunca foi explorado, né? Como ele fala, que apenas 4% foi, vamos dizer assim, é, se sabe que 4% é explorado, mas será que é 4% mesmo? Se o universo está sempre em expansão, esse número pode diminuir a cada dia que se passa, tá? Então a gente não tem uma certeza ao certo quando a gente vai falar de números, certo, gente? Aí vejam lá, nós estamos aonde? No planeta Terra, certo? O planeta Terra é o nosso planeta, tá? Qual é a nossa galáxia? A Via Via Láctea. Láctea. Via Láctea, certo? E aí, ó, o planeta Terra, está na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Existem outras galáxias que são vizinhas, que são próximas da Via Láctea, certo? Só que, Miguel, se eu tiver errado, você me corrija. Só que para a gente chegar, se fosse o caso da gente chegar numa galáxia vizinha, nós teríamos anos-luz para chegar lá, certo? E aí eu queria que alguém que se soubesse me explicasse o que são anos-luz. Professor, Oi. anos-luz é uma medida de espaço. É Hum, uma medida de espaço, ou seja, é uma distância que se mede a partir da velocidade da luz. Então, certo. de acordo com a velocidade da luz, é, na velocidade da luz você demoraria 1 ano
para completar aquele percurso. Então, assim, tem É, galáxias um que ano para... próximas da Via Láctea, Hum, antes de um ano-luz. Se eu não me engano, Andrômeda é alguma coisa assim. uhum. Mas é mais ou menos isso mesmo, essa distância para um e o Veja, outro. não, você está certo. Veja, você para completar uma determinada distância, você demora um ano na velocidade da luz. Veja, gente, isso. Um ano na velocidade da luz, minha gente. É muita coisa. Imagine se for 25 mil anos-luz. Gente, a gente não chegava nunca. Por isso que quando a gente pega o universo e a gente vai para a religião, gente, são eternidades e eternidades e eternidades. E a única coisa que pode ser eterna é o quê? A força suprema, a inteligência máxima, né? Que para nós a gente chama de Deus, tá? E as energias que movem os espíritos, no caso, né? Porque todo espírito ele é uma energia semelhante, né? As energias divinas, vamos dizer assim. O espírito não morre. E aí, quando a gente morre, a gente vai para onde? A carne se perde e vai ficar na natureza, mas e o restante, né? Por isso que existem tantos estudos hoje em dia que falam de novas dimensões, tá certo? Que pode falar assim, tipo, de novos planetas. Nunca se sabe, a gente não sabe. Então a gente não pode descartar, tá? Como eu falei a vocês, a gente também não pode descartar, por exemplo, os ensinamentos dos livros sagrados que foram deixados, dos livros, vamos falar a dos, certo? E aí, a partir disso, a gente também não pode interpretar o que a gente quer saber, a gente quer ver. Até porque se a gente, aquela coisa, se a gente soubesse de tudo, a gente não existiria, a gente não deveria estar aqui, certo? A gente nunca vai saber a resposta toda. Por isso que tem tantos enigmas, tá? Nesses livros, tantos enigmas existem ainda. Como vocês sabem, esses livros eles não foram totalmente divulgados, né? Enfim, e foram existem até manipulações, estudos que existem manipulações que a gente que se algum outro livro for divulgado, o outro pode perder a sua essência. Coisas do tipo podem acontecer, tá certo, gente? Então, assim, veja como é uma análise por fora bem ampla, tá? E aí a ciência que estuda tudo isso se chama astronomia, tá certo? A astronomia é aquela ciência que vai estudar tudo que ocorre no universo, toda a sua dinâmica, composição química das coisas que por lá existem, tá certo? Formato das estrelas, nebulosas, tudo isso, tudo que vocês ouvem falar sobre o universo e tal, isso é estudado pela astronomia, tá certo? Aí vejam só que interessante, desde os primórdios da humanidade, essa ciência já investigava a curiosidade do ser humano pré-histórico. Observava-se o movimento do Sol e a sua relação com a disponibilidade da luz para as atividades diárias. Então, desde que o homem desde a da época do homem primitivo já observava-se isso, né? O movimento da luz do sol para que algumas atividades domésticas dele forem realizadas. Então, isso eram percepções que eles nem imaginavam que eles iriam, como é que eu posso dizer, descobrir. Bruna, não saia de novo da aula. Bebê. Faça bico não, viu? Alguém quer café? Júlia, teu microfone, fecha. Aí, veja que interessante. Aí, essa curiosidade do ser humano, ela foi evoluindo, né? E aí foram inventados calendários, né? Foram inventados relógios, tudo isso para medir tudo aquilo que é de mais, vamos dizer assim, importante para a gente. Você sabe qual é a coisa mais importante para todos?
O tempo? O tempo. O tempo, ele é... Eu não sei nem... Assim, eu vou falar entidade, tá certo? Então, o tempo é a entidade mais importante para tudo e todos, porque a gente só existe devido a ele. Se não tem o tempo, nada existe. Tá certo? E aí eu já convido vocês, tá? Alguém tem, por exemplo, alguém tem em PDF, Bruna, volta para ela. Alguém tem em PDF aquele livro de Stephen Hawking, Um Breve Histórico do Tempo, Uma Breve História do Tempo? Mas só tem um jeito de achar todo tipo de PDF no Google. Se eu quiser, eu pesquiso. Pronto, faça isso, Mirelle. Pesquise. É Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. Você Bom dia. Bom dia, Jaque. Quero ver quem é as figurinhas que estão carimbadas aqui hoje. Tem gente que ainda está dormindo. Eu já falei com Vitória. Nada de resposta. Vitória. É porque esse telefone dela, não é o dela, é o do irmão. Eu vou ligar para ele, Aham. para saber o que é que está havendo. É. Viu? Eu vou Tá ligar certo. para ele. Beleza. Agora, Camille já entrou. nem Camille, nem Yali, Wesleyane, nem Kleber, nem Breno. Só tem 14 alunos, né? 13 alunos. Quer dizer, 12 alunos na turma aqui. Ô, Riali, bota o nome. Manda assim. Faltam os seguintes alunos. Pode botar aí embaixo, que eu vou botar no grupo dos pais agora. Ok. Viu? Pode botar aí embaixo. Pessoal, cadê vocês? Daí bota o nome deles, todos eles embaixo, que eu vou passar exatamente para o grupo dos pais. Já os pais resolvem. Eu posso mandar lá no grupo dos pais mesmo, né? Pode mandar. Pronto, eu vou lá mandar. Eu vou saindo que eu vou entrar na outra turma, viu? Tá bem. Beijo. Beijo. Professor, eu vou olhar aqui. Peraí. Vá. Olha aí, Mirelle. Gente, é rapidinho, certo? É só enquanto eu faço isso. Ô, professor, se eu quiser, depois eu também posso procurar em Mob, para quem tiver Kindle. Pode procurar. Débora tá aí, Arthur, Aislane, Beatriz, Bianca, Breno, Camila, Camille. Qual o nome do livro, professor? Uma breve história do tempo. Ok. Kleber, Graziele. Professor, Oi. eu achei em PDF e em Mob. Aí eu tenho um negócio no meu Telegram que eu não consigo baixar. Aí eu vou passar pra Débora e vou pedir pra ela baixar, porque Ok. Pronto. vai mandar pra... Ô, Miguel, você já leu ele? Não, meu pai tem, eu ia começar a ler O Universo numa Casca de Nós. Isso, eu queria saber. Eu também não li ainda. Meu pai tem, eu ia começar a ler O Universo numa Casca de Nós. Cadê a dona Agnes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos em falta. 15 alunos em falta.
Então vamos lá, gente. E aí o tempo, o Samuel vai chegando agora e ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é o tempo, qual a importância do tempo para a humanidade e para a astronomia. Vamos lá, Samuel. Samuel? Sim. Você que chegou agora, dê uma breve explicação para a gente sobre o tempo. O que é o tempo, né? Qual a importância do tempo para a humanidade, para a astronomia, para os estudos da física? Vá. Isso eu posso explicar. Eu achei que você estava querendo dizer, explique o que é o tempo. Aí seria um tiro na coluna. Pois é, porque não tem nem explicação, né? Bom, repete a pergunta. Não, eu quero que você só diga, por exemplo, o seu entendimento sobre o tempo, sobre como o tempo ele é importante para a humanidade, né? A questão da física e do tempo. Não sei se você assistiu aí o livro. Assistiu o livro é bom, hein? Assistiu o livro, não, o filme, se você leu o livro de Stephen, enfim. Ó, na minha compreensão, o tempo é algo que não dá para mudar. Não é que seja o tempo já está escrito. O tempo é o que muita gente tem, mas também o tempo é ilusão. O tempo não existe, mas também existe. É que nem o ar. Você vê que ele existe? Você vê? Você vê o oxigênio? Não. Mas você sabe que ele existe? Então, é a mesma coisa com o tempo. Você não vê ele, mas sente ele. O tempo, ele está em todos os lugares. Que nem o ar. Tá? Isso. Não necessariamente, né? Porque a gente não tem ar. Que a gente não tem ar no universo. Mas veja, o tempo está em todo local, inclusive em todo o universo. Em toda a imensidão do universo a gente tem o tempo, certo? Eu tinha um amigo que dizia que Deus era o tempo era Deus. Você acredita nisso? E aí ele tinha uma explicação maravilhosa para dizer que o tempo era nada mais nada menos do que Deus. Deus era o próprio tempo. Veja que coisa filosófica. Depois eu convido vocês a pesquisarem sobre isso. Deus é o próprio tempo. Pesquisar alguma coisa sobre isso. Certo? Porque é uma coisa muito filosófica, gente. É muito filosófica. Tá? E o tempo é a única coisa que está em todos os lugares. É a única coisa que não acaba. Vamos dizer assim. O tempo não para. Quer dizer que lascou o mundo. Lascou o universo. Tudo. Pois é. O tempo não para. Ele sempre está em constante... mudança em movimento. Constante mudança? Mudança não, ele está em trajetória, ele não para, ele está sempre seguindo. O tempo existe, sabe? Ele está em todo lugar, ele é tudo. Então, é basicamente isso, gente. O tempo é diferente do calendário asteca, que não é assim, não. Mas aí são teorias, né, de culturas, de povos. E não, tudo. Eu quero dizer que o calendário asteca, o tempo funcionava em forma de círculo. Aprendi isso em história, não em ciências. Certo. Ó, começava num ponto, fazia uma trajetória, barabim. Depois ele voltava. É como se ele estivesse reiniciando sempre. É isso. Mas não faz sentido, né, Samuel? Porque se ele reiniciasse, a gente... não faz sentido. Como? Nada mudava. Entendeu? Tipo, então, a gente ia nascer todos os dias. Isso, basicamente. Jesus. Certo? Então, gente, é o seguinte. Então, antigamente... Fazer minha mãe passar todo o sofrimento que ela já passou. Então, prefiro gente... que o tempo seja reto. Ai, meu Deus. Vamos lá. E olha que minha mãe sofreu muito. Vamos lá, pecado. Samuel. Vamos lá. Obrigado. Só deixa eu contar rapidinho. Não. Tá bom. Você manda um áudio no grupo. Vamos lá. Aí, gente, vejam só. O tempo, ele era um dos principais fatores. São. Até hoje são, né? Mas como a gente está falando de antigamente, ele era um dos principais fatores que o pessoal começou a entender o planeta. O pessoal começou a entender o planeta pelo tempo, né? E aí, o homem, né, as civilizações, ela começou a entender que a questão do dia e da noite, a questão dos anos, dos meses, entendeu? Aí foi quando foi criado relógios, calendários, porque até então não existia nada disso, né? O relógio, os primeiros relógios, ele existia pela luz do sol. Acredito que era um relógio egípcio, acredito eu, que
eles sabiam mais ou menos das horas de acordo com a luz do sol, quando ela fazia uma determinada sombra ou iluminação em alguma parte lá, algum ponto do relógio, ele sabia mais ou menos que hora era, tá? Quer falar alguma coisa, Miguel? Sim, esse relógio, se eu não me engano, ele era grego, ele era um É disco grego, assim. né? É mais ou menos isso. É das primeiras civilizações. Agora, os egípcios também tinham. É grego como tudo nesse mundo. Tudo que nasce é grego, tirando É. Infelizmente. Imagina, eu vou estar comendo num prato grego, eu vou estar, o papel higiênico que eu uso é o grego, meu Deus. Gente, nem, É tudo grego. não necessariamente, né? Eu sei que é uma piada, mas as primeiras civilizações foram quais? Foram o Egito. Assim, Mesopotâmica, grega e e egípcia. Egito. São as três primeiras, né? Assim, a gente fala as três primeiras, mas antes disso ainda tinha muita coisa, né? Tinha toda a época pré-histórica e tudo mais. Então, quando a gente fala de civilização, quando o homem se organiza de forma civilizada, né? Quando ele deixa de ser selvagem. É mais ou menos isso. Certo? Então é isso, gente. Isso é tudo que a gente estuda na questão lá da astronomia, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Pronto, eu praticamente resumi tudo, sem querer, querendo, que ele fala aqui sobre os egípcios, né? Como o Egito está no meio do deserto do Saara, no continente africano, uma das poucas regiões do seu território que podia ter aproveitado para o plantio. Isso aqui é só informação boba, né? Ele falou um pouco aqui do tempo, também que eu já havia falado a vocês. Isso aqui vocês vão fazer uma leitura sobre esse capítulo para vocês adquirirem melhor. E a gente vai, ó, de ponto para o que é mais importante mesmo para a gente, né? A gente começa a partir agora do início de tudo. Como tudo começou, né? E aí, quando ontem eu trouxe a Bíblia para vocês olharem, para vocês verem que estavam tudo de acordo, a ciência só explica aquilo que a Bíblia tenta explicar, vamos dizer assim, só que de uma outra visão, tá certo? A Bíblia e a ciência andam de mão dada. De mão dada, abraçada, de todo jeito, certo? Eu acho que elas são gêmeas. Eu acho que elas são gêmeas siamesas. Oi. A prova disso também é que a Bíblia, muito antes de ser descoberto que a Terra era suspensa no nada, já tinha lá escrito que a Terra era redonda e que era suspensa no nada. Uhum. Vejam, é o seguinte, gente, a gente não fala Bíblia, tá? Como a gente é um país laico, a gente tem que falar o livro sagrado, né, as escrituras sagradas, porque a Bíblia em si, se eu tiver errado, Miguel me corrija que ele sabe, ele é mais uma questão cristã, né? Mas a gente tem que falar o livro sagrado ou as escrituras sagradas. Eu posso falar a Bíblia à vontade. Mas assim, para você, mas na nossa concepção de grupo, como temos várias religiões, temos agnósticos, temos católicos, temos evangélicos, pode ter algum espírita, certo? Em nossa concepção de grupo, a gente tem que falar as escrituras sagradas. Lembra que a gente não tem religião aqui nessa aula? Ninguém tem religião, tá? Prazer, eu não sou ninguém. Mas tem algumas coisas que, assim, as escrituras sagradas falam que a ciência já desmistificou. Por exemplo, ela pregava que o nosso sistema solar é geocêntrico. Certo. Mas a gente tem conhecimento que é heliocêntrico, que não é o Sol que gira em torno da Terra. Você sabe qual é o livro que tem dizendo isso? Professor, eu não lembro agora, mas eu vou dar uma pesquisada. Pesquise e me mostre. Professor, nesse caso de geocêntrico e heliocêntrico, pode-se achar muito em livros de histórias didáticos mesmo, do 7º, 8º ano. Nós temos aqui, inclusive, Arthur, no nosso livro. Fala um pouco sobre isso. Eu só fala sobre Galileu. O nosso livro tem também. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E quando a gente vai falar um pouco sobre tudo, né?
Vocês sabem que, para as teorias científicas, tudo se deu início a partir de quê? Do grande Big Bang, né? O que é o Big Bang? Todo mundo fala. Eu falei isso para vocês no 6º ano, tivemos essa aula, e agora vocês não podem esquecer. O Big Bang ele não é uma explosão, ele é uma expansão, tá? E já vou passar uma atividade para vocês. Eu não vou falar o que é Big Bang nem nada, tá certo? No 6º ano, vocês lembram que a gente fez uma atividade que eu disse assim, pessoal, desenhem uma folha. Como vocês acham que o universo foi criado? Lembram? Eu me lembro. E depois o senhor entregou uns panfletos para a gente ler para falar sobre. Eu lembro que eu entreguei uma matéria, uma entrevista que falava que o Big Bang ele foi uma teoria criada por um padre. Foi um padre que criou o Big Bang. Tá? Foi ele quem criou. E aí, mais uma vez, a gente vê o quê? Ciência e religião juntos. Tá? E a atividade... Olha que ironia. Pois é, Samuel, pois é. E a atividade dessa E vez pra vai que ser... briga hoje em dia? Por quê? Porque tem gente que quer impor a sua opinião, né? Às vezes sua opinião é uma coisa que você mesmo cria e você quer impor às pessoas. Vejam, então a atividade de hoje é o seguinte. Eu vou abrir uma aba de atividade lá no Google Sala para vocês fazerem, digitado nas normas da ABNT, tudo direitinho, tá? Qual será a atividade? Vocês vão pegar ciência, religião e filosofia, tá certo? Vocês vão pegar os 3 pensamentos de criação de tudo, tá? O que é que a ciência fala, o que é que as religiões falam, o cunho religioso fala, e o que é que a filosofia fala. Os 3. E ao final, eu quero que vocês, de alguma forma, conectem os 3 e elaborem um texto explicando. Entenderam? Ô, professor, Não é algo que você vai achar na internet, já digo logo. Você tem que ler, pesquisar e estudar para poder fazer. Você vai pesquisar na internet, você não vai achar, já estou logo avisando. Você pode achar os pensamentos, mas essa conexão só você é quem faz. Vá, Miguel, diga. Tem uma história que a astrofísica, ela quer ver, ela tá querendo saber se no final de tudo, tipo, quando o universo vai se expandir, quando a nossa galáxia vizinha se encontrar com a gente, quando o nosso Sol virar um gigante vermelho, engolir todo mundo. No final de tudo, quem é que vai ganhar? A matéria escura, separando todo mundo, ou a gravidade? Se a gravidade ganhar, a gente vai virar novamente uma singularidade. Então, se a matéria escura ganhar, a gente vai virar simplesmente corpos extremamente afastados. Entendi. Então, assim... Ou seja, cada um é o seu próprio universo. Sim. Então, assim, se a gente for pensar pelo lado, assim, que a gravidade ganha, será que a gente não está num ciclo? Porque antes a gente sabe, não sabe, a gente acha, né? Diz que antes do Big Bang não teve tempo. Não existia não tinha tempo e nenhum tipo de força. Essas forças, elas simplesmente existiram depois do Big Bang. A gravidade... Big Bang é a criação do tempo. Isso. A criação do tempo. Então, assim... Menos de 1 minuto, viu? E se isso não for um ciclo? Pois é. Aí vale a gente o quê? Questionar, pesquisar e tentar responder. Então, façam isso, tá? Peguem as 3 linhas de pensamento sobre a criação de tudo, certo? E eu quero que vocês coloquem elas no papel e depois vocês vão fazer a sua parte. Vocês vão tentar juntar as 3 e explicar a partir disso, da sua concepção. Tá certo? Tchau. Vou mandar lá, vou abrir lá.